Eu quero com muita alegria convidar aqui para a gente conversar nessa noite sobre a palavra, o Alexandre. Pega o microfone Shure ali, Alexandre. Vamos fazer um pouco diferente hoje. Eu lembro que Jesus, quando resolvia ensinar, ele normalmente sentava que o mestre rabino não tinha tribuna, isso é coisa de grego, né? Não tinha esse altar, esse púlpito para apoiar a Bíblia, não. Ele sentava no lugar mais alto, para que o vento direcionasse a voz dele para a multidão, para os discípulos. Seja bem-vindo. Para os discípulos, e ali na atitude simples do dia a dia, era a conversa que eles tinham sobre a vida. Não tinha um discurso elaborado, não tinha um discurso formatado anteriormente. A arte da pregação é bonita, é bacana, mas é coisa muito moderna. Tanto é que a igreja primitiva, inclusive as igrejas da Filadélfia, de Corinto, quando se reuniam, lembre-se, não tinha Bíblia, a pessoa nem sabia ler. Tinha os pergaminhos, cada um tinha uma palavra, um salmo, um cântico, um hino, uma oração, e a igreja era edificada. Isso é maravilhoso, porque cada um contribuía. E eu tenho certeza que se nós fôssemos ouvir cada um de vocês que estão aqui, sobre o que Jesus fez na vida de vocês, sobre a compreensão que vocês têm da palavra de Deus, cada um teria uma porção para compartilhar, para gerar fé. E como diz o Paulo Borges Júnior, a gente veio aqui para entregar tudo quanto Deus colocou no nosso coração. Eu não sei o que ele vai falar, nem o versículo, o texto, ele não passou para mim. Eu também não passei para ele, só de pirraça, né? Porque a gente não combinou nada, a gente quer que entregar para vocês nessa noite aquilo que está no nosso coração, que é verdade no nosso coração, aquilo que encarnou em nós pela ação do Espírito, que certamente vai edificar a sua vida. Você crê nisso? Certamente vai servir para você no seu dia a dia. Então fique à vontade, meu irmão. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Não é fácil estar aqui não, hein? É difícil, mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o pastor pelo incentivo. Faz um bom tempo que ele vem, quando que você vai falar? Quando que você vai falar? E esses dias eu mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, que dia que nós vai pregar de dois? Falei que sozinho eu não vou não. Agora nós dois lá, eu tenho coragem, né? Que a gente usa a vergonha como um nome bonito para o medo, né? E depois que eu aprendi que a vergonha, na verdade, é o egoísmo da minha parte, não querer viver esse processo aqui, de me poupar dele, e aí eu vi que não tinha mais jeito. Então eu quero agradecer o pastor por estar aqui comigo, por ter topado. E vamos lá, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Lucas 7, de 11 a 18. O pastor lê para mim, por favor. Vamos ler na versão NVI, cadê o pessoal da multimídia aí? Lucas 7, de 11 a 18, diz assim, um texto interessante. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor Jesus se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Como o pastor disse, é um texto bem interessante, que ele só tem em Lucas. Lucas é o único a relatar
esse fato desse menino que Jesus ressuscitou, e só tem ali. Nos outros evangelhos a gente vai encontrar Jesus ressuscitando a filha de Jairo e seu amigo Lázaro. E o que eu achei interessante, a gente tem um título ali, né? A Bíblia vem esses pequenos títulos aí. O título do texto é O Filho da Viúva de Naim. E o título já induz a gente a focar em uma parte do texto. Mas a gente acaba perdendo muita coisa rica que tem ali no meio, que às vezes passa meio despercebido. Mas nos evangelhos a gente vai ter esses 3 momentos que Jesus ressuscita alguém, que é a filha de Jairo, como eu disse antes, o filho da viúva e seu amigo Lázaro. E eu percebendo as 3, eu vi que são 3 tempos diferentes da morte que Jesus encontra ali. A filha de Jairo, Jairo vai atrás dele para buscar a cura, que a filha está doente. E no meio do caminho vem alguém de lá falando que a menina morreu, que nem precisava mais até, né? Mas Jesus vai e ressuscita aquela menina que tinha acabado de morrer. Foi bem recente ali, né? Aí aqui no texto a gente encontra o filho da viúva, que já está saindo para o sepultamento, já está a caminho de sepultar o menino, né? Já é um outro estágio, já tem um tempo maior. E Lázaro, Jesus chega lá, já faz 4 dias que Lázaro faleceu. E eu achei muito interessante que para Jesus não faz diferença o tempo em que a morte aconteceu, porque o momento que ele chega, ele traz vida, porque ele é a própria vida. E isso eu achei muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar, e eu queria compartilhar com os irmãos. Mas o que eu achei mais interessante nesse texto aqui, é no texto anterior, Jesus está em Cafarnaum. Ele cura o servo do centurião, ali no começo do capítulo 7. E de Cafarnaum até Naim, são 52 quilômetros de distância. São 10 horas de caminhada, praticamente um dia todo a pé. E Jesus vem ele, os discípulos e uma grande multidão que acompanhou o milagre feito no servo do centurião. E foi todo mundo atrás de Jesus nessa caminhada. E Naim só aparece na Bíblia nesse texto. Em toda a Bíblia nunca apareceu a cidade de Naim. Então Jesus já sabia que tinha algo acontecendo ali e que ele precisava entrar em ação naquele momento ali. Então Jesus empenha um tempo. E eu também acho interessante que nos outros 2 casos de ressurreição, as pessoas foram atrás de Jesus. Jairo se empenhou em buscar Jesus. No caso de Lázaro, as irmãs dele mandaram avisar que ele estava doente. Jesus fala que não é um caso de morte, e sim de vida, e depois manda avisar que Lázaro morreu. E aqui a gente vê a diferença, que é o empenho do próprio Cristo em ir até lá. Aquele pessoal provavelmente ainda nem conhecia Jesus. Essa viúva aqui no caso, a chance dela nunca ter ouvido até falar de Jesus era bem grande. Ela conhece Jesus ali no momento que Jesus chega. E o que me marcou bastante foi o versículo 13. O pastor lê para mim de novo, fazendo um favor. Diz assim o 13: ao vê-la, isto é, ao ver aquela viúva, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Esse aqui foi o que me chamou bastante a atenção. Que a situação da viúva naquela época era uma situação bem difícil, né? O texto é bem pouco em detalhes, né? Mas ele nos diz que ela era viúva e tinha esse único filho. Não fala quanto tempo que ela já era viúva, nem nada disso. Mas todo mundo, os irmãos, sabem que a viúva era muito sofrida a vida dela. Ela tinha uma dependência de ajuda, que na tradição judaica ali tinha que cuidar do órfão e da viúva, né? Que era o grau de pobreza mais baixo naquela época, né? E para ela, a perca desse filho não representa muito mais do que perder um filho, porque ela perde toda a sua perspectiva de futuro. Porque naquele filho ali, ela podia ter um futuro para ela. Esse filho viria a se tornar um homem que poderia dar até um sustento para ela, de certa forma, né? Que ali o texto fala que é um jovem, então ele já estava na transição ali de jovem para adulto,
já ia seguir uma vida e poderia ter um sustento, né? Ter uma condição diferente. O que me chama a atenção é que Jesus chega, olha para ela e se compadece. Esse compadece que é o que me pegou, que é o que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Jesus chega, olha para aquela viúva e antes de Jesus colocar sua parte Deus em ação, ele coloca sua parte gente, sua parte homem, sua parte ser humano, que é o se compadecer, que padecer significa sofrer, compadecer significa sofrer junto. Tem um outro trecho que fala: Jesus moveu-se em suas entranhas. Jesus sentiu a mesma dor que aquela mulher sentia. Ele passou pelo mesmo ato que ela estava passando. Tudo que estava passando no coração daquela mulher, Jesus sentiu também. Que é o se compadecer. E ele vai para ela e fala: não chores. Antes de Jesus efetuar o milagre, Jesus cura o psicológico dela, ao dar importância para ela como gente, que é uma coisa que ela não tinha, que ninguém via ela como um ser humano, como uma pessoa, porque ela era colocada de lado, né? Ela não tinha nada, ela não era ninguém. Jesus chega para ela, nessa atitude de Jesus fala que ela é alguém, sim. E nisso Jesus vai e ressuscita o filho, entrega para ela. Mas o que eu refleti bastante durante a semana é: será que eu tenho me compadecido dos meus irmãos, de quem está perto de mim, da minha esposa, das minhas filhas, dos meus pais, dos meus amigos? Eu tenho parado e olhado para eles e sentido a dor que eles têm sentido, o momento que eles têm passando? E o que eu aprendi com Jesus essa semana é isso: é o se compadecer, é o sofrer junto, é o passar pelo processo junto. E nisso a gente vai se tornando um ser humano melhor, cada dia mais parecido com Jesus, que é o nosso objetivo aqui. E isso é o que eu gostaria de compartilhar hoje com a igreja. Amém? Agora é com o pastor. Não, vamos continuar juntos. É muito interessante, amados, porque nós vemos que Jesus chega no limite. Para aquela mulher a vida acabou, porque primeiro ela já era estigmatizada porque era viúva. Ela já dependia da caridade de alguém, da esmola de alguém. Não tinha aposentadoria, pensão por morte. E a esperança que ela tinha no filho jovem que ia talvez cuidar dela, possivelmente, que ia dar continuidade, estruturação para a vida dela, condição dela continuar viva e continuar sendo gente, ainda que com estigma de viúva. Perde o filho. Aí Jesus chega na hora que acabou-se todas as esperanças. E só alguém muito cheio de compaixão, só alguém com as entranhas cheias de afeto, de amor, é capaz de caminhar 10 horas para ir de encontro a uma multidão que cheirava a morte. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha uma certa amizade, porque uma multidão trazia aquele filho dela morto. Mas só alguém que de fato se interessa, que se importa, que é cheio de amor, cheio de afeto, é capaz de juntar as suas últimas forças e caminhar em favor de tudo que é contrário. A morte tinha estabelecido na vida dela. O horror da não existência tinha chegado à mente daquela mulher. O futuro para ela não existia mais. O futuro seria... Não tem aquela história que nada que está ruim não pode piorar? Já ouviu esse ditado? É pessimista pra caramba, né? Nada que esteja ruim que não possa piorar. Espera aí, mas para quem? Para Jesus não. Para Jesus pode estar o pior que for, que ainda tem solução, que tem jeito. Aleluia. Ela caminha em torno da morte. E não é isso que nós vemos hoje, Alexandre? Multidões caminhando na morte, no movimento para o não vida, a não vida das emoções, a
a desesperança que se instala no coração daqueles que estão adoecidos psicologicamente, né? Nós usamos o termo na psicanálise de esse movimento para não vida, a depressão, que é o mergulhar-se, é cair ainda mais. Eu já estou quase prestes a me sucumbir, mas esse movimento, esse sentimento, essa falta da serotonina e às vezes essa falta de elaborar os meus conteúdos inconscientes, eu vou caindo mais, eu vou me afundando, me afundando, me afundando na não vida, eu vou me afundando na morte. Mas talvez, amados, é justamente aí que Jesus está vindo para te encontrar. Talvez seja justamente nesse lugar, nessa multidão que caminha às vezes contigo, só que no caso muitas vezes não é multidão, é quase que solitário, mas é aí nesse caminho para a não vida que você encontra o dono da vida. É nesse caminho para a morte que você encontra o ressuscitado. É nesse caminho para a desesperança que você encontra o Cristo ressurreto. É nesse caminho para a frieza, para a truculência, para o esvairar das emoções que eu já não sinto mais, é só choro. O salmista diz que a cama dele estava ficando inundada de água, de lágrima. Talvez é nesse caminho do final que você fala, é o fim, que você encontra Jesus de Nazaré. Essa semana alguém ainda me dizia, há 40 dias atrás, Paulo, eu ia me matar, por causa do fundo da depressão que eu estava. E graças a Deus que o Senhor teve misericórdia e a gente se encontrou. Foi, você não encontrou comigo, você encontrou com o Nazareno. Você encontrou com Jesus. Ela celebrou o aniversário, porque no dia do aniversário ela estava quase em morte. Depois de quase 40 dias, ela comprou um bolinho e foi celebrar a vida de novo. A vida voltou. Porque quando você encontra com Jesus, a vida volta. A vida volta. Por quê? Porque Ele é a vida. Tem aquela canção do... Como é que chama o cantor lá? Nem mesmo a morte pôde parar. Tony Tito. É, né, Divan? Divan conhece. Nem mesmo a morte pôde parar o dono da vida, nem mesmo o inferno pôde detê-lo, pois ele é a saída. Jesus não estava ali, mas hoje está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Jesus não estava ali no túmulo, porque ressuscitou, mas hoje Ele está aqui. Qual que é o caminho de morte que você está caminhando, querido? É a morte da esperança na constituição familiar? É a morte dos teus sonhos que estão quase que sepultados? Que cortejo é esse que segue com você, inclusive, dizendo para você desistir, parar? Vamos sepultar esse negócio. Vamos sepultar os sonhos, sepultar a vida, sepultar o casamento, sepultar a igreja, sepultar todo mundo. O que estão dizendo para você fazer? Tem uma multidão gritando isso. Mas também tem uma multidão de discípulos de Jesus, que é essa comunidade, dizendo para você, meu querido que assiste, que a possibilidade do encontro de Jesus na vida sua, nessa situação que você está, a possibilidade de um encontro com Cristo é a certeza da mudança das suas atitudes e do seu futuro. Alexandre, não é fácil não, quando chega nesse ponto, né? É só Jesus. É que às vezes nós não confiamos em nós mesmos, mas tem coisa que tem que esgotar todos os recursos. Interessante, eu aprendi hoje aqui, né? A menina do Lázaro tinha recém-morrido, morreu no caminho. Do Lázaro não, Lázaro nem... Bom, meio fio para o Lázaro agora, né? Lázaro acho que era solteiro, pelo que a Bíblia diz, né? Ele e as irmãs dele, tudo solteiro, aquele pessoal lá. Nem com Jesus não arrumaram casamento. Situação... E a Gabriela arrumou casamento com Jesus, ó.
Ué, você está melhor que os parentes do Lázaro lá, ué. Com os 3 andando com Jesus. Quem casou, a Gabi andou com Jesus, mas a mãe fazia um culto de ação de graça, vocês lembram? Eu falei aqui já, né? Daí você ia fazer culto de ação de graça. Quando a Gabi ia casar, você ia, culto de ação de graça aí. Mas, ou seja, a menina do Jairo tinha recém falecido. Foram ao encontro, o Lázaro fazia 4 dias. Esse aqui estava no caminho. Ou seja, não importa em que situação, em que geografia literal, emocional você esteja, a verdade é que Jesus está vindo. Que Jesus está vindo. Não importa a sua idade, vocês que são crianças, as menininhas de Jesus, coisa mais linda essas meninas, né? Meu Deus do céu, os menininhos de Jesus, não importa a idade, Jesus está sempre disponível. Até o Isaac está na barriga. Que dia que esse neném vai vir à luz, filha? Você também não sabe, né? Se soubesse, você não estava nem aqui, né? Ou estava, né? Está vindo Isaac. Não importa a idade. Os irmãos que estão aí, ó, irmã Maria, 80 aí? Quantos anos, irmã Maria? 86. O jeito que ela foi registrada uns 15 anos depois. O G é maldoso, irmã Maria. A mais velha. Aí, a mãezinha, minha mãezinha está aí hoje, 83, vai fazer aniversário quarta-feira. 83 anos. 2 Covid, filho. O Covid pega nela, o Covid morre. Está fazendo, quase que está usando como material-prima para fazer vacina. Né? Vai fazer. Isso. Como é que chama o negócio? Usando material genético. Material genético, né, mãe? Está aí, ó, veio dar glória a Deus aqui hoje, agradecer, vai fazer 83 anos, que maravilha. É os propósitos de Deus, não importa a idade que você está, filho. Jesus está de encontro contigo, Jesus está disponível. Apenas descanse, sabendo quem Ele é. Não importa o estágio, né? Se é no começo, no meio, ou na hora que você acha que já está no fim, não tem mais jeito, né? Ele vai chegar. Ele chega porque Ele está, né? Ele chega porque Ele está dentro, Ele chega porque Ele te ama. Então não perca isso de vista, querido. Ele está com você, né, Lídia? Não importa a dor, não importa a angústia. Aliás, inclusive na alegria, a hora que ele está também, que ele é acostumado a fazer festa de casamento, multiplicar água em vinho, ele é festeiro também. Ele é Jesus conosco, sempre junto. Há sempre motivo para celebrar a vida, não importa do estágio que esteja a morte. Independente do estágio que esteja a tua vida, que talvez ela seja mais por uma pulsão de morte, a possibilidade de reverter tudo isso é o encontro com Cristo. E Ele está dentro de você, Ele mora dentro de você. E aquilo que for para a glória dEle, fica tranquilo. Agora, o que nós vamos levar para casa como mensagem? Talvez o cerne da meditação é isso que o Alexandre falou. De olhar para o que sofre. A gente tem o costume de dizer, ai filha, eu sei que você está passando. Sabe nada. Só sabe quem passa. Você pode pensar na dor do outro, ter insights sobre a dor do outro, ter percepções sobre a dor do outro. Psicologicamente, a gente tem noções da dor do outro. Agora, quem tem compaixão, ele sabe. Por quê? Porque ele se coloca no lugar. Me parece que é uma conexão de coração, de sentimento. Você tem tanta compaixão que as suas entranhas movem, né? Que você olha o outro sofrendo, aí você sente a dor. Só nessa situação, nessa compreensão e densidade de ser, de sentimento e de afeto, é que Deus operará milagre através de nós. Porque enquanto eu estiver justificando a dor do outro, enquanto eu estiver fazendo ONG com a dor do outro, enquanto eu estiver criando partido político com a dor do outro, é muito bonitinho, muito filantrópico, muito bacaninha, mas não é compaixão, milagre não acontece. Dá uma melhoradinha. Mas quando você se coloca, né? Jesus, Ele sentiu a dor. E não colocou a dor, geralmente a gente às vezes acaba usando a dor do outro ao nosso favor até, né? Ao nosso favor. Né? Em vez de se compadecer e sofrer junto. O compadecer, o se colocar, o sentir, e aí quem que faz o milagre? O mestre de Nazaré. Isso tem tudo a ver, porque eu pensei de que
O Jesus que também vai lá em Mateus e diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele fala: assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O que é ser luz e ser sal? É ter compaixão. Primeira luz. Você está vendo a luz? Não. Você está dando bola para a luz? Não. Você está usufruindo da luminosidade dela. É ou não é? Você não está olhando: nossa, que luz linda, que LED maravilhosa, que canhões de eletricidade mais lindo. Não. Você está usufruindo da luminosidade dela, daquilo que ela te proporciona, que é a possibilidade de enxergar e de caminhar. Não dá glória para ela, porque ela não precisa ser vista, mas ela dá condições do outro caminhar. Isso é que Jesus falou que é para nós sermos luz, dar possibilidade para que o outro caminhasse, para que o outro se enxergasse, para que o outro visse o Pai. Você somos luz, não para ser visto, ser glorificado, ser exaltado, ser condecorado, ser titularizado. Não, nós somos luz para que, por causa da nossa luz que brilha, o pessoal vai dar glória, vai reconhecer o Pai, que é Deus. Então a luz não pede ibope, não quer estar, ela é. E o sal é aquilo que dá sabor, é aquilo que tem compaixão, aquilo que, chegando, altera o estado da coisa. Comida sem sal. É horrível, né? Tem o pessoal que tem que comer comida sem sal. Não é legal, não. Tem que ter a quantidade certa do sal. Porque, chegando, ele altera o estado da coisa. Jesus chegou e alterou o estado da situação daquela mulher. Era morte, transformou em vida. Era derrota, transformou em vitória. Era a possibilidade de continuidade de uma vida de estigma. Teve um filho que agora era certeza de que cuidaria dela eternamente. Eternamente no sentido de enquanto vivesse. Então o sal é esse que chega, e chegando não se oferece, né? Não fica aí, Jesus não passando por lá e se ofereceu, não, ele chegou e resolveu o problema. Porque ele alterou o estado de vida do outro. Quando a Bíblia diz que nós somos o sal, é isso que dá sabor, é isso que dá preservação. Eu lembro quando a mãe fazia carne de porco, ou fazia na lata, né? Você põe sal, óleo, lembra daquelas carnes de porco na lata? Lata de óleo. Ah, eu estou velho mesmo, meu Deus do céu. Quem aqui já viu lata de óleo de 20 litros? Tem uma velharada comigo que dá gosto aqui também, né? Hã? Aliás, vocês sabiam que litro que não era litro, era 900 ml, né? De óleo era no litro, de lata. Quem lembra daquelas latas de... Aí, ó. Então, quando a mãe fazia, ou fazia na lata, ou salgava e colocava para secar, principalmente o toucinho, né? Se encher de sal, coloca para pendurar, para depois fritar a torresmo. Porque o sal fazia o quê? Preservava, conservava. Preservava os ingredientes suficientes para não se decompor aquela carne, para que uma vez sendo ingerida, você não morresse. É isso que Jesus está falando quando eu e você somos sal. Quando eu e você temos compaixão. Nós chegamos na vida do outro sem oferecer, mas os encontros das multidões são inevitáveis. Você encontra pessoas que estão no estado de morte. E você sendo sal, você não se aparece, porque quem vê o sal na comida, ninguém vê o sal, você só vê o sabor, sente o sabor. Chegando, ele muda o estado e preserva preserva o alimento, preserva o nutriente para que aquele alimento cumpra o seu propósito. Você não sente o sabor, mas sente o efeito que ele traz, né? É isso que é ser crente, querido. É isso que é ser cristão, é ter compaixão. Eu estou lascado. E vamos fazer um teste aqui hoje. Você passou no teste, no negócio da compaixão da viúva aí? Será que nós estamos tendo compaixão um do outro? Porque os encontros com a morte, nós vamos ter vários encontros aí. Amados, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser sal, ser luz. Nós somos chamados para ter compaixão. A minha oração nessa noite, queridos, se você quiser fazê-la comigo, é para que eu e você, para que Deus mude
o nosso coração. Parece que a que vai cantar é entrega, né? Depois? Entrega. E eu entrego tudo. Tinha sim? Então fechou. O Espírito Santo sabia. O Espírito Santo sabia que ia pregar. Entregar esse coração meu e seu, que é a sede do nosso ser, a sede das nossas emoções, para que nós tenhamos compaixão dos outros, para que nós sejamos esse sal, essa luz, para que nós sejamos a multidão dos discípulos que caminha com a vida, para que onde nós passarmos, como diz o Paulo Borges, que inclusive um lugar de crente, sabe onde é um lugar de crente? Eu vou soltar essa aqui, né? Sabe onde é o lugar certo do crente? É no inferno. Para fazer o quê? Para chegar lá e tirar as almas de lá. Porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então o cara está numa situação de inferno, é que a gente pensa em inferno, um lugarzão escuro, cheio de fogo, larva, pelo amor de Deus, é para você entender que a coisa é feia. Mas qualquer um que esteja vivendo no inferno existencial, no inferno de vida, eu e você chega lá e está nem aí para capeta. Vai lá e gera vida, porque uma vez que chegou a vida, a morte, o inferno, se rende aos pés do Cristo. E eu e você somos os pés do Cristo nesse lugar, seja qual o inferno for da vida de quem quer que seja. Oh, meu Deus do céu! A porta é para entrar e sair, né? Você entra, resgata e sai. Isso. A porta não prevalece. Tem chave na porta do inferno. Não. Pode pôr chave que quiser, porque é ele que entra. É o mestre que entra. E o mestre só vai entrar só se você for. E não adianta ficar orando por milagre, não. Senhor, faz essa aqui na vida do irmão. Abençoa. Ok, pode orar sim, mas é você que é a bênção na vida do irmão. Você que é o instrumento de Deus para ser sal, para ser luz, para ser compassivo na vida daquele que precisa. Aí você vai, se entrega, o entrega precisa ser entregue. Vai doer, vai, tem hora que você não quer não. Tem hora que você fala, já morreu mesmo, vamos enterrar, né? É mais fácil, acaba com essa conversa. Você já está mesmo ruim, filho, então vamos aqui dar extrema unção na tua cabeça e matar seus sonhos, matar tudo a sua vida, porque é mais fácil. Mas a proposta para nós como irmãos, como filhos do Pai, é de chegar e apresentar esse Jesus compassivo. É eu e você que somos os misericordiosos que alcançarão misericórdia. Isso aqui me parece que antes ali fala do Sermão do Monte na visão de Lucas, né? Um pouquinho antes desse capítulo. Não é verdade? Está tudo inserido nesse sentido. E aí, o que nós vamos fazer depois que sair por aquela porta? Vamos encontrar com as multidões? No meio da multidão alvoroçada, sempre tem alguém precisando de compaixão. Pode ficar tranquilo. Você é essa luz, você é esse filho, você é essa filha, que vai revelar a vontade do Pai. É por isso que a gente se reúne aqui todo domingo. Escute, venha mais, todo domingo nós estamos aqui reunidos para quê mesmo? Para descobrir? Aprender com Jesus. Eu coloco lá, vamos juntos celebrar e aprender com Jesus. Aprender com Jesus para quê? Para descobrir a vontade do Pai. A gente não reúne aqui para buscar bênção, a gente não reúne aqui para buscar nem poder, porque poder é Deus que tem. Nós reunimos aqui para buscar a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade. Porque se eu souber qual que é a vontade de Deus, o poder revela quando Ele quer. Tem um cara que ofereceu bastante poder, mas era outro ser, né? Era outro camarada. Tem um pessoal que... Um camarada que ofereceu poder, ofereceu solução de problema material, né? O capeta. Satanás oferece negócio no monte, né? Manda, está com problema aí de falta de pão? Vamos pedir para o capeta que ele dá pão. Está com problema de querendo ser famoso, né? Pede para o diabo que ele também dá. E está querendo poder mesmo, reino, pede para o diabo que ele tem. Para Jesus a gente pede... Eu quero saber a sua vontade, e talvez a vontade dele é cruz para nós. Então a gente reúne aqui para saber a vontade do Pai, porque uma vez que eu sei a vontade do Pai, eu saio lá fora para conversar com aqueles irmãos que são meus irmãos, mas não sabem que são irmãos, porque eles ainda não sabem que tem um Pai que é Deus,
um pai amoroso, mas porque eles não sabem que tem um pai que é amoroso, cheio de graça, cheio de perdão, eles vivem como se não fossem filhos. Agora, nós que já somos filhos adultos, maduros, que já não ficamos mais buscando leitinho na chupeta, na mamadeira, porque nós já sabemos que Ele cuida de tudo, a gente vem aqui, aprende a vontade dEle, chega lá para aqueles irmãos nossos que não sabem que tem um pai tão amoroso e fala: filho, eu conheço um lugar onde ele só fala do amor do pai. Você também é querido, você também está num movimento de morte, de tristeza, de angústia, de desespero. Eu estou aqui para dizer para você que você tem um pai, que é o meu pai, que também é o teu. Então vamos junto dar glória a esse pai. É simples assim. Amém? Vamos para casa cheio da glória de Deus? Enquanto isso, eu convido o Ministério de Louvor para a gente cantar, então. Ô, Alexandre, eu acabei a pregação sem falar para você, ué? Tem mais alguma coisa? É isso aí? Eu convido você para cantar comigo, com as irmãs e com a igreja, essa canção.